Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 20 de setembro de 23, quarta-feira. Vamos falar sobre inflação? Está mais do que na hora, né, de começarmos a falar direito sobre isso, porque, como se diz popularmente, o bicho está pegando. Não sei se você tem acompanhado as greves que estão estourando nos Estados Unidos. Algo algo nunca visto antes. Os Estados Unidos nunca passaram pelo que estão passando hoje, de, de uma situação tão conflituosa e tão e que não e tão sem propósito, que não vai levá-los a nada. Os sindicatos da indústria automobilística, eles conseguiram fazer a cabeça do povão lá nos Estados Unidos, e realmente mobilizaram o setor. A alegação dos sindicatos é que a ganância das indústrias tem feito, tem gerado grandes prejuízos aos trabalhadores, porque o salário perdeu o poder de compra. E eles estão pedindo reajustes consideráveis. Eles estão falando de coisas em torno de 40%. Tá? Bastante, né? 40% em dólar é muita coisa. E o estranho, quer dizer, não é estranho, né? A gente aqui no Brasil, americano é bobinho, né? Eles são ingênuos, coitados. Eles não têm a malandragem do que é um sindicato, do que é socialista. A gente aqui está vacinado já contra esses caras, mas lá nos Estados Unidos não. Lá esses caras se travestem de bons moços e conseguem muita coisa, em termos de apoio popular, eu quero dizer. Não sei se vão conseguir a grana que estão querendo, mas, olha, é bem capaz, viu? Seja como for, eles estão colocando as coisas em termos bem, para variar, né, bem errados e bem injustos, porque eles estão colocando a culpa dessa defasagem salarial dos trabalhadores americanos na ganância da indústria. Só que, na verdade, a questão não é a ganância da indústria. Na verdade, o que acontece é que ao longo dos últimos anos, vamos dizer, desde a pandemia, né, o governo americano imprimiu muita grana, imprimiu muita moeda, e isso veio estourando. Isso está ainda ecoando na sociedade. No meio desse debate você vê, quer dizer, desse grande debate, né, de recompor perdas salariais e tal e coisa, você vê um outro debate um pouco menor, mas dentro desse primeiro, que é a história de que, afinal de contas, imprimir dinheiro gera ou não gera inflação. No mundo inteiro as pessoas estão levantando essa questão. E aqui no Brasil temos esse debate também. Tanto é que no nosso Banco Central você tem duas mentalidades. Você tem o pessoal que acha que imprimir dinheiro gera inflação e, portanto, tem que segurar os juros mais altos. E você tem o pessoal que diz que não. Você tem o pessoal que diz que não existem evidências de que imprimir dinheiro, colocar mais dinheiro na economia, gere algum tipo de inflação. Né? Roberto Campos Neto mais ou menos pertence ao primeiro grupo, e aquele Galípolo, que foi colocado no Banco Central pelo Lula para ser um diretor, ele está no segundo grupo. Ele está no grupo dos que defendem que não, que inflação não tem nada a ver com você imprimir dinheiro. É estranho, né? Porque
embora seja uma coisa meio óbvia, quanto mais de um bem, seja qual for, dinheiro inclusive, menos ele vai valer. Esse pessoalzinho do Galípolo e o pessoalzinho nos Estados Unidos que fala que não, que imprimir moeda não tem nada a ver com inflação. A justificativa deles é a seguinte, fala assim, olha, no fim, a inflação só acontece porque os empresários percebem que tem mais dinheiro circulando na economia. E como eles, os empresários, são muito gananciosos, muito olho grande, né? Então eles querem pegar um pedaço desse excesso de liquidez para eles e por isso eles aumentam o preço. É uma maneira, é como eu falei ontem sobre o QI. Todo problema difícil tem um jeito simples e errado de ser respondido. E é o caso com a inflação. O Galípolo, por exemplo, ele argumenta que tem vários países que fizeram a sua impressão de moeda e que está tudo bem. A inflação ainda não estourou. Né? Países que imprimiram muito dinheiro ano passado, por exemplo. E o Galípolo fala, e aí, cadê a inflação? Né? E muita gente que fala a mesma coisa usa o mesmo argumento. Fala, não, pô, tem lá, sei lá, país X, ano passado imprimiu um monte de dinheiro e não teve inflação. Está sem inflação. E é um fato, realmente, tem muitos países que imprimiram muita grana recentemente e a inflação desses países ainda não apareceu. Então, o pessoal do Galípolo, ou lá nos Estados Unidos, o pessoal dos sindicatos, tal, usa esse argumento. Fala, pô, se fosse verdade que moeda gerasse inflação, todo mundo ia ter inflação. Mas olha, tem país A, B, C, D que imprimiram um monte de dinheiro recentemente. Então, numa boa, não teve inflação. E eu percebo que isso está meio que quebrando as pernas de muita gente, inclusive do meio dito liberal. A pessoa ouve-se. São fatos, né? São países que realmente imprimiram muito ultimamente e realmente ainda não tem nenhum tipo de inflação. A pessoa ouve esse argumento e não sabe o que dizer. Fala, pô, e agora, né? Mesmo com relação ao Brasil, a pessoa percebe que houve um aumento absurdo da base monetária, mas fala, pô, mas estranho, né? Cadê a inflação? Acontece o seguinte, para variar, esse pessoal da esquerda que mexe com teoria monetária, que está nos governos, nos bancos centrais e tal, eles estão sendo sacanas. Né? Eles estão contando para você metade da história. Culpa deles, que são bandidos, claro, e culpa do pessoal da direita também, que, né, vamos combinar, é um pessoal que é meio preguiçoso, às vezes não gosta de ler, não gosta de estudar, porque dá trabalho, né? Tem que comprar livro, sentar, ficar lendo, perde tempo, né? Tem que investir alguma coisa ali. Então, juntar fome com a vontade de comer. Apesar que eu acho que o pessoal da esquerda, vou falar uma coisa para vocês, às vezes eu acho que a grande maioria, eles são realmente retardados mesmo. Eles, não é que o cara sabe muito economia, mas ele quer, ele é um gênio do mal, ele quer te fazer de bobo. Não, o que ele sabe de economia, o cara às vezes tem até um doutorado em economia, mas assim, no fundo, o que restou na cabeça dele é o que falava o professor de história dele da oitava série. Né? Certo? Então, a bem de tentar esclarecer algumas coisas, eu decidi fazer esse vídeo para explicar uma coisa que é muito simples, é um vídeo para você se esclarecer sobre o assunto e, eventualmente, você ter argumentos, você saber argumentar quando algum esquerdista tentar te emparedar com essa história
De que, país X, olha, no passado imprimiu um monte de dinheiro, cadê a inflação? Não teve inflação. Essa história de que imprimir dinheiro gera inflação é besteira. Não, não é besteira. O que acontece é o seguinte. Vamos colocar a coisa em termos bem claros e bem corretos aqui, bem precisos, tá? Essa história de que imprimir dinheiro gera inflação é um conceito, é uma ideia que pertence a uma escola de economia chamada economia neoclássica. Tá? Depois você pode pesquisar no Google, é interessante. Entra lá, coloca escola de economia, modelo neoclássico. E você vai ver que uma das coisas que a escola de economia do modelo neoclássico defende é a ideia de que aumentar a quantidade de papel pintado vai gerar aumento de inflação. Essa ideia que eu tenho, que você tem, que todo o pessoal do nosso lado tem, de que aumentar a quantidade de moeda gera inflação, isso é uma ideia que vem da escola neoclássica. Ponto. Agora, a escola neoclássica, como tudo que é uma invenção humana, ela não é perfeita. Ela tem problemas e ela tem, vamos dizer, erros. Não diria erros, eu diria limitações, tá? Que só há pouco tempo, questão de, sei lá, algumas poucas décadas, só há pouco tempo que se descobriu essas limitações do pensamento da escola neoclássica de economia, da escola a qual você segue, em geral eu sigo, né? Todos nós em geral seguimos. Qual é a limitação? Qual é o fator? Qual é o, digamos assim, é a sujeirinha que tem dentro dessa máquina? A sujeirinha é a seguinte: descobriu-se que os modelos neoclássicos, essa história de que imprimir gera inflação, isso é uma verdade no longo prazo, não no curto prazo. Um autor que trabalhou muito sobre esse tema e fez um trabalho muito bom de divulgação de tudo isso que eu estou falando, é um economista chamado Rüdiger Dornbusch. Inclusive aqui no canal, em algum outro vídeo, não vou lembrar agora qual, eu já citei o livro de macroeconomia dele. O Rüdiger Dornbusch, mas veja que interessante, na edição que eu tenho do Dornbusch, que é a edição acho da década de 80, do livro dele, ele não falava desse assunto. Só nas edições mais recentes é que ele trouxe esse assunto para dentro do livro de macroeconomia. Porque é uma coisa que realmente foi descoberta há pouco tempo. Tá? Se você tem excesso de moeda, excesso de papel pintado em economia, isso vai gerar inflação? Vai, mas no longo prazo, não no curto prazo. Ponto final. O modelo econômico, a ideia econômica que você segue, no seu pensamento de imprimir dinheiro, gerar inflação e tal, isso é uma verdade no longo prazo. No curto prazo, não necessariamente isso é verdade. Aliás, no curto prazo, não é verdade. Existem evidências, em cima de evidências, mostrando que no curto prazo, não. No curto prazo não funciona assim. O modelo neoclássico, essa história de que inflação, papel pintado gera inflação, isso não vale para curto prazo. O que é curto prazo? Curto prazo é 1 ano. Às vezes 2 anos. Vocês terem uma ideia, como macroeconomia é uma coisa lenta, porque você está pilotando um Titanic, é um país inteiro. Né? Quando você faz uma mudança na taxa de juros, do Banco Central, essa mudança só vai chegar à economia, a economia só vai sentir realmente essa mudança mais ou menos em 6 meses. Demora. Se o cara tomar uma decisão hoje no Banco Central sobre os juros, isso só vai chegar a ser sentido por nós daqui a 6 meses. É tudo muito lento. Né? Então, em macroeconomia, 1 ano é curto prazo. É curto prazo fácil. 2 anos às vezes é curto prazo. Dependendo do problema, eu vou falar para você até 3 anos. Então o que acontece? Por isso é muito comum que o cara tenha impresso um monte de papel pintado, jogado na economia, e no ano seguinte ele fala, não teve inflação, tá vendo?
Mas não é para ter mesmo. Hoje a gente sabe que essa história de que aumentar papel pintado aumenta a inflação vale para o longo prazo. Para o curto prazo, não. Para o curto prazo, o que vai acontecer? É uma incógnita, tá? Porque a economia vai reagir de maneira... em cada país praticamente vai ter cada situação vai ter uma consequência, uma reação. Mas, em geral, demora para as pessoas perceberem, para a sociedade sentir que tem realmente muito papel pintado circulando. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Tanto que hoje em dia, se você quiser depois dar uma pesquisada nisso, os economistas falam que os caras que estão estudando esse assunto, eles propuseram um outro modelo, que é o modelo, chama-se modelo OA/DA, oferta agregada, demanda agregada, que, segundo eles, para o curto prazo, ele explicaria melhor algumas coisas da dinâmica da economia. O fato é que essa história de que dinheiro pintado, papel pintado gera inflação, para o curto prazo, não funciona. Há evidências fortes de que não funciona. Agora, no longo prazo, funciona. E o longo prazo, o problema dele é que um dia ele chega. E é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Como você tem um período grande até a coisa estourar, você pinta papel, joga no helicóptero para as pessoas pegarem dinheiro na rua. Na hora, 1 ano, 2, não vai gerar nada, mas vai chegar uma hora que daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aquilo vai começar a bater na sociedade. E é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Por isso que hoje você tem lá trabalhadores de indústrias automobilísticas pedindo 40% de aumento. Por quê? Porque a porrada foi forte mesmo. Nesse sentido, eles estão errados em jogar a culpa disso na indústria. Para variar, isso está errado. Não, quem imprimiu dinheiro e jogou na economia não foi a indústria, né? Foi o governo. Mas eles estão certos no sentido de que sim, houve muita perda de poder de compra. E isso é uma consequência da história de pintar papel e jogar na economia. Gera inflação? Gera. O modelo neoclássico prevê isso, mas para o longo prazo. Então, fique esperto, entenda melhor essa situação, para não ficar na dúvida, mas afinal, gera ou não gera inflação? Gera, mas não agora, no futuro. O problema é que o futuro um dia chega. Certo? Bom dia para você.